Pessoal, aqui está a representação esquemática de uma máquina térmica. A máquina térmica vai ter fonte quente, um gás e uma fonte fria. Essa fonte quente aqui é a que vai ceder calor para o gás. O gás recebe calor da fonte quente. Essa fonte fria é o que vai retirar calor do gás. O gás cede calor da fonte fria. E nesse processo, a gente já viu, né? O gás realiza trabalho. Ele empurra um êmbolozinho aqui, ó. Empurra. Desloca um êmbolo e esse processo realiza trabalho. Tá? É claro que isso aqui é só um esquema, né? Uma máquina térmica não tem as coisas tão separadas assim, tão bonitinhas. Por exemplo, lá no motor do carro, a gente tem o combustível entrando junto com o gás e queimando, quer dizer, a minha fonte quente está misturada com o gás. Vai ser, na verdade, o gás quente saindo pela descarga do carro. Então, isso aqui é só um esquema que representa o funcionamento de qualquer motor térmico, mas nenhum motor térmico tem essa cara aqui. É só para a gente poder desenhar ele mais facilmente. Esse calor que a máquina recebe da fonte quente, a gente vai começar a chamar de QQ. Tá? É a quantidade de calor que a máquina recebe da fonte quente. Esse calor que a máquina tem que ceder para alguém para voltar ao estado inicial, lembra? A gente vai chamar de QF. E QQ menos QF vai ser exatamente a quantidade de calor líquida que a máquina recebe. Tudo bem? A gente viu o seguinte, né? Para qualquer ciclo, mesmo que a gente não saiba calcular, a área fechada no ciclo me dá o trabalho. Só repetindo, se esse ciclo aqui, esse aqui é o horário, tá vendo? Ó? Gira no sentido horário. Se for horário, o trabalho é positivo, se for anti-horário, o trabalho é negativo. E o calor total, que é o calor recebido menos o calor cedido, é exatamente igual ao trabalho. Vou fazer de novo aqui, ó. Calor é igual a trabalho mais variação de energia interna. Se é um ciclo, a variação de energia interna é zero e meu calor líquido é exatamente igual ao meu trabalho total. Então, eu posso calcular trabalho assim, né? O trabalho vai ser igual ao que a máquina recebe da fonte quente. Já vamos usar aquela nomenclatura ali, vamos chamar de QQ, menos o que ela manda para a fonte fria. Galera, o que eu queria mesmo, lembra, né? É que todo o calor que a máquina recebe da fonte quente virasse trabalho. Eu queria que o calor que ela manda para a fonte fria fosse zero. Mas isso é impossível. Tá? É impossível porque não tem como a máquina voltar ao estado inicial sem perder calor, sem mandar calor para fora. Então, uma coisa importante é que nenhuma máquina térmica, sei que estou repetindo, vai ter rendimento igual a 100%. Como é que se calcula o rendimento de uma máquina térmica? Rendimento. Bom, o rendimento de uma máquina térmica é exatamente o quanto que ela aproveita de calor que ela recebe da fonte quente. A gente vai representar por uma letra grega e ela vai ser dada pelo trabalho dividido por QQ. Percebe, ó? Se aqui fosse 50 joules e aqui fosse 50 joules, quer dizer, a máquina usasse todo o calor que ela recebe da fonte quente, essa divisão dava 1. Rendimento igual a 1 significa um rendimento de 100%. Porque para calcular o rendimento percentual, a gente tem que multiplicar o rendimento da máquina por 100%. Beleza? Eu também posso calcular o rendimento assim, né? O rendimento pode ser calculado da seguinte forma. No lugar de trabalho, eu posso escrever isso daqui, ó. Trabalho é QQ menos QF. Então fica QQ menos QF sobre QQ. Eu posso dividir isso daqui em duas partes, né? São duas frações. Então fica QQ dividido por QQ menos QF dividido por QQ. Isso vai dar que o meu rendimento é igual. QQ por QQ dá 1. 1 menos QF dividido por QQ. Bom, a gente pode interpretar isso daqui da seguinte forma, né? Esse rendimento aqui, ó,
ele está associado ao que a máquina aproveita. Então, quantos por cento a máquina aproveita do calor que ela recebe da fonte quente? Nessa equação aqui, o rendimento é 100% menos o que a máquina desperdiça para a fonte fria. Percebe que as duas coisas são iguais, né? Aqui é o que ela aproveita, aqui é 100% menos o que ela desperdiça. Então, eu tenho duas formas de calcular o rendimento de uma máquina térmica. Galera, vamos aproveitar que a gente está falando de máquinas térmicas e vamos falar do refrigerador. Ele também opera em ciclos, também utiliza um gás, se bem que nesse ciclo do refrigerador existem momentos em que eu vou ter a substância no estado líquido e a substância no estado gasoso. Mas o processo também é cíclico, envolve trabalho e troca de calor. Bom, como é que funciona um refrigerador? Um refrigerador vai ter basicamente 4 elementos importantes. O congelador, que é o congelador do seu refrigerador, da sua casa. Um motor que fica atrás, ok? Que fica fazendo aquele barulho irritante. Um radiador, que é normalmente aquela espiral pretinha que tem atrás do refrigerador, da geladeira. E uma válvula descompressora que normalmente a gente não vê. Nem sei desenhá-las direito. Tá? Fiz um quadradinho com uma alavanca ali. Mas é, na verdade, um lugar que simplesmente descomprime, ele alivia a pressão. Tá? Como é que é o funcionamento? Bom, como é um ciclo, a gente pode escolher qualquer lugar para começar. Vamos começar por aqui, ó. Eu tenho, antes de chegar no motor, um gás a baixa pressão. Tudo bem? Daí eu tenho um motor em que vem alguma coisa de fora e realiza trabalho sobre o gás, quer dizer, esmaga o gás. E é claro, a gente gasta energia para isso, não é de graça, a gente tem que ligar na tomada. Então a gente comprime o gás. E na hora que esse motor comprime o gás que estava a baixa pressão passa para a alta pressão, ele passa a ser um gás comprimido. Lembra? Quando a gente aumenta a pressão de um gás, a gente facilita o processo de transformação do estado gasoso para o estado líquido. Tá? Então, esse gás a alta pressão, ele passa por um radiador. Nesse radiador aqui, ó, como a pressão permite que ele passe para o estado líquido, o gás muda de estado físico, ele passa do estado gasoso para o estado líquido. E esse processo de passar do estado gasoso para o estado líquido é um processo em que a substância perde calor. Está lembrado disso? Se eu quero, por exemplo, condensar o vapor de água, eu tenho que retirar calor desse vapor de água. Então, aqui no radiador, o que esse gás faz é perder calor, ele cede calor para o meio externo e passa para o estado líquido. Não precisa ser todo, pode continuar uma mistura de gás e líquido, mas pelo menos parte passa para o estado líquido. Bom, esse líquido continua se movimentando dentro da estrutura da minha geladeira e ele vai passar por uma válvulazinha que descomprime o que está passando por ali. E o que era líquido a alta pressão passa a ser líquido a baixa pressão. E a gente sabe que se a gente diminui a pressão, a gente facilita a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, quando esse líquido a baixa pressão passa pelo congelador, o que ele vai sofrer é uma mudança de estado físico. Ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E nesse processo, a substância tem que absorver calor. Lembra? Se eu quero fazer a água evaporar, eu tenho que fornecer calor para a água. Então, nesse processo aqui, ó, essa substância ganha calor e passa para o estado gasoso. E daí o gás é comprimido, daí passa para o estado líquido, daí é descomprimido, passa para o estado gasoso e esse ciclo continua. Galera, nota o seguinte, ó, esse radiador, ele está em contato com a parte externa da minha geladeira. Então, quando a substância aqui dentro cede calor para que ela passe para o estado líquido, ela cede calor para fora da geladeira. Quer dizer, ela esquenta atrás da geladeira. Por isso tem gente que põe uns paninhos ali para secar, tá ligado? Então, ela cede calor ali para trás. Essa parte aqui, ó, em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso e ela tem que ganhar calor, é dentro da geladeira. Então, ela ganha calor de dentro da geladeira. Então, essa substância, ela rouba calor de dentro da geladeira e manda calor para fora da geladeira. Bom, se ela rouba calor de dentro da geladeira, ela faz o dentro da geladeira ficar cada vez mais frio. Se ela manda calor para fora, ela faz o fora da geladeira ficar cada vez mais quente. Então, esse meu processo aqui, ó,
retira calor de um lugar que está mais frio e manda calor para um lugar que está mais quente. Lembra que isso não é um processo natural, né? O natural é o calor ir do quente para o frio. Na geladeira a gente consegue fazer o calor passar do frio para o quente, beleza? Então, essa minha geladeira retira calor da fonte fria e manda calor para a fonte quente. Ela faz um processo não espontâneo, só que isso não é de graça. Para isso, o meu motor tem que realizar o quê? Trabalho, certo? É claro que para ter conservação de energia aqui, né? Esse calor que é mandado para a fonte quente tem que ser igual ao trabalho que o motor realiza, mais o calor que o gás retira da fonte fria. Tudo bem? Para a gente ter conservação de energia, tá? Então, quer dizer, né? Se o gás ganhar aqui 10 joules e aquele com trabalho ganhar mais 5, aquele tem que mandar embora 15. Galera, um refrigerador vai ter um negócio chamado de coeficiente de desempenho, que é um pouco diferente de rendimento de motores térmicos que a gente viu anteriormente. Bom, qual é a função do refrigerador? A função do refrigerador é tirar calor da fonte fria e mandar calor para a fonte quente. Eu quero que ele tire a maior quantidade possível de calor da fonte fria, quer dizer, ele esfria o que está dentro da geladeira, gastando a menor quantidade possível de energia. E a gente gasta energia no refrigerador com o motor realizando trabalho. Isso, a gente tem que ligar na tomada para esse motorzinho funcionar. Então eu quero esfriar o máximo possível a geladeira, gastando o mínimo possível de energia elétrica na nossa casa. Então esse coeficiente de desempenho vai ser dado por essa razão aqui, essa divisão. O quanto que a geladeira tira de calor da fonte fria, de dentro dela, dividido pelo quanto que a gente gasta de energia para esse processo ocorrer. Bom, se eu substituir aqui trabalho, passar o QF diminuindo, essa equação também pode ser escrita dessa forma. E vai existir também uma forma de representar o refrigerador sem precisar desenhar isso tudo. Galera, percebe que a representação é a mesma de um motor térmico lá, beleza? Então eu vou ter duas fontes de calor, uma fonte fria e uma fonte quente. E eu vou ter aqui, ó, o nosso motorzinho, que é onde eu tenho trabalho. A diferença é que o refrigerador funciona ao contrário do motor, né? O refrigerador, ele retira calor da fonte fria, beleza? E ele manda calor para a fonte quente. E para isso, o gás recebe trabalho. Quer dizer, né? Esse gás é esmagado por uma força e esse gás recebe energia na forma de trabalho. Galera, percebe que a representação de um refrigerador é exatamente a mesma de uma máquina térmica ou de um motor térmico que a gente viu antes. Só que as flechas estão invertidas. Lá no meu motor, o motor recebia calor da fonte quente, realizava trabalho e fornecia um resto para a fonte fria. No meu refrigerador, não, né? O meu refrigerador retira calor da fonte fria dentro da geladeira, é mais frio, manda calor para a fonte quente fora da geladeira, que é mais quente, mas para isso a gente gasta energia esmagando o gás, realizando trabalho sobre o gás. Bom, Zé, isso quer dizer que eu posso pegar um motor térmico, inverter o sentido dele e fazer ele virar uma geladeira? Galera, na prática não, né? Não dá de pegar um motor de carro, inverter o sentido de funcionamento dele e de repente ele refrigerar o que tem dentro do carro, tá? Teoricamente, só uma máquina seria totalmente reversível, que é a máquina de Carnot, mas na prática ela não existe. A gente vai discutir isso quando a gente falar da segunda lei da termodinâmica. Assim como não dá de pegar um refrigerador, inverter o sentido dele, botar a roda e sair andando por aí. Não dá de transformar isso daqui em um motor térmico. Tudo bem?